Tema de hoje: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O versículo que diz as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17, significa que aqueles que estão em Cristo não enxergam mais o mundo da mesma forma. Após serem convertidos a Cristo, os crentes não encaram mais a vida como antes. Eles fazem parte da nova criação e, portanto, possuem uma nova orientação a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo ao seu redor. A frase "as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo" é mais bem compreendida quando consideramos o contexto em que ela aparece. O estudo bíblico mostra que quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, ao responder os ataques de falsos mestres que estavam tentando se introduzir na igreja de Corinto. Basicamente, essas pessoas, mal intencionadas, queriam destruir a reputação ministerial de Paulo, dizendo que seu apostolado não era verdadeiro, que a mensagem que ele anunciava era falsa e que suas motivações eram erradas. Mas Paulo respondeu esses ataques falando que seu ministério era motivado pelo temor ao Senhor e pelo amor de Cristo que o constrangia. Esse amor, inclusive, o inseriu numa nova criação e mudou completamente o seu entendimento a respeito de Cristo, das pessoas e do mundo em geral. Paulo ensina que aqueles que foram alcançados pelo amor de Cristo não vivem mais de forma egoísta, mas vivem para o Senhor, em 2 Coríntios 5,15. Eles não consideram mais ninguém do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do amor de Cristo, em 2 Coríntios 5,16. O próprio Paulo, outrora, havia considerado Cristo do ponto de vista humano. Então, antes de sua conversão, ele dedicou seus esforços para perseguir os seguidores de Cristo. Mas tudo isso mudou radicalmente quando ele foi unido a Cristo pela fé e constrangido pelo seu amor sacrificial. A partir daí, ele se tornou participante da nova criação, de modo que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5,17. Então, em primeiro lugar, as coisas velhas se passaram. A frase "as coisas velhas se passaram" se refere ao antigo modo que os crentes tinham de enxergar a Cristo e o mundo antes de sua conversão. Todas as coisas eram vistas sob a perspectiva humana, ou seja, sob o entendimento de uma mente sem a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. Antes da conversão, os crentes viviam de acordo com sua natureza caída. Eles andavam conforme a antiga criação, que caiu em condenação por causa da desobediência de Adão. Mas estando em Cristo, os crentes agora fazem parte da nova criação, formada pela obediência de Cristo, e vivem de acordo com seu padrão de retidão. Mas em segundo lugar, eis que tudo se fez novo. Como as coisas velhas já passaram, o crente sinceramente pode dizer: eis que tudo se fez novo. Isso quer dizer que ele olha para Cristo de uma maneira diferente agora. A transformação que Cristo opera na vida do crente o transporta da velha realidade para a nova realidade, da antiga criação para a nova criação, das coisas passadas para as coisas novas. Ele passa a enxergar tudo de uma maneira diferente agora. Em primeiro lugar, ele passa a enxergar Cristo como Salvador de sua vida. Após sua conversão, Paulo não mais olhou para Cristo como um falso profeta. Não mais olhou para sua mensagem como uma heresia. Mas ele olhou para Cristo como seu Salvador e Senhor.
e olhou para a mensagem do Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Pois como está escrito em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.